Durante a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a editora Anjo lançou o emocionante livro Do Deserto à Terra Prometida, escrito pela talentosa dupla André e Rafael Carvalho. Nesta obra, os irmãos Carvalho compartilham suas experiências e histórias com um tema que abordam trajetória, superação, fé e esperança. O estande da editora Anjo recebeu diversos convidados, refletindo não só a importância da literatura, como também a importância de um espaço de reflexão e transformação, tornando o evento ainda mais especial. Participar aí do lançamento do livro do André e do Rafael, dois pernambucanos. Eu sou nordestino, sou de Fortaleza, do Ceará, e então prestigiar essa trajetória, que assim como a minha lá em Londres, nos Estados Unidos, eles tiveram esse processo, né, de migratório até o sucesso. Isso é sempre uma alegria ver brasileiros vencendo fora do Brasil. É uma história de superação incrível, dois caras que eu respeito muito, André Carvalho e Rafael Carvalho, que também tiveram aqui o presente de ter o livro prefaciado por Tiago Brulé. Você que busca superar algo na vida, que está passando por um deserto, mas se você tem a certeza que você vai chegar na Terra Prometida, que é aquilo que Deus prometeu para você, não deixe de ler o livro Do Deserto à Terra Prometida. Vai mudar a sua vida e vai expandir seu nível de consciência. É uma honra poder estar aqui, né? Vivenciando um sonho sendo realizado. Eu confesso para você que esse livro aqui, Do Deserto à Terra Prometida, conta uma história incrível de dois irmãos que venceram o impossível, né, e conquistaram um sucesso em todas as áreas da vida, principalmente a área familiar. É um livro que conta muito a superação, né, de dois irmãos que construíram o que construíram, mas entendendo também o grande valor da família. Então é um livro que eu indico para todos vocês, e é uma honra poder estar aqui, né, participando desse grande dia. E assim, é uma história incrível que eu recomendo para todo mundo. Foi uma enorme alegria receber o Rafa e o André aqui. Gente, muito obrigada pela confiança. Trouxe vocês de tão longe para lançar o projeto de vocês aqui na Bienal. Esse é o começo de muitas coisas que ainda estão por vir. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa casa. Muito obrigada. Durante o lançamento do livro Do Deserto à Terra Prometida, tivemos a oportunidade de conversar com os irmãos André e Rafael Carvalho sobre suas trajetórias, desafios que enfrentaram e inspiração ao criar esta obra literária. Eu vou conversar com André Carvalho, empresário do ramo de limpeza comercial nos Estados Unidos. O André é brasileiro, nasceu em Pernambuco. André, como surgiu a ideia de escrever o livro Do Deserto à Terra Prometida, a jornada de dois irmãos conquistando o impossível? Conta pra gente. Olha, esse livro, O Deserto à Terra Prometida, surgiu por causa da nossa história, né? Como a gente começou, o caminho que a gente percorreu e aonde a gente chegou, né? Então, esse livro, ele fala isso. Aquela jornada, a dificuldade que nós tivemos no começo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar à Terra Prometida. Realmente é uma jornada muito, muito difícil, né? Quais foram os seus maiores desafios para seguir essa jornada? Eu acredito que a resiliência, assim, foi fundamental nesse caminho, nesse percurso no deserto, né? Foram muitas lutas, longe de família, sem conhecer ninguém, sem saber falar a língua. Isso foi muito difícil para a gente. Então, eu acho que a resiliência ela foi fundamental nesse processo, né? Humilhações, situações adversas que a gente teve, mas assim, confiando no Senhor,
a gente pôde conseguir passar esse deserto. André, e como você conseguiu, claro, conciliar esse trabalho árduo que você teve de conciliar os negócios com a sua vida pessoal, nessa trajetória que realmente foi uma trajetória difícil para você chegar até aqui, né? Com certeza, foi muito difícil, né? Infelizmente, eu sempre falo que eu não vi meus filhos crescerem. Eu tive tanto trabalho, muita luta. Eu sempre digo que eu estava presente, mas estava ausente, né? Mas isso fez parte do processo. Não foi algo que eu planejei, mas aconteceu. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, tenho filhos maravilhosos. Você fala muito em Deus e realmente você se apega muito a Deus para conseguir, né, todos os seus objetivos, os seus propósitos. Você consegue dar um exemplo de como a fé em Deus influenciou as suas decisões para essa sua trajetória tão brilhante? Com certeza, aos meus 17 anos de idade, eu tive uma experiência pessoal com Deus. E nesse dia, depois desse dia, a minha vida foi transformada. Então, eu sempre falo que a partir de 17 anos, a minha vida mudou completamente. E com certeza, Deus foi responsável para hoje eu estar aqui falando desse livro. E eu tenho certeza que muitas pessoas, ao lerem esse livro, vão sentir algo diferente, porque esse livro não foi escrito por homens, e sim por Deus. Então, com certeza, Deus, ele é o autor e consumador da minha fé e o maior responsável por tudo que vem acontecendo na minha vida. Agora, empresário de sucesso num ramo que realmente é muito necessário nos Estados Unidos, o ramo de limpeza comercial nos Estados Unidos é um ramo muito próspero. Como você se vê hoje na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, pela Editora Anjo, lançando um livro que conta a sua história, você e seu irmão? É um sonho realizado, né? É um sonho que eu tinha de muito tempo, mas não sabia quando isso iria acontecer. E eu sempre falo que Deus, quando você é amigo de Deus, ele apresenta seus amigos. E Deus apresentou Bruno na minha vida, colocou no coração dele e ele nos proporcionou fazer esse livro, né? Então, isso foi o que aconteceu. Muito interessante a sua trajetória de vida. Você comenta que você tem alguns versículos bíblicos no seu livro. Qual o versículo que retrata exatamente o que você está sentindo hoje? Olha, tem um versículo na Bíblia que fala que uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, eu acredito e tenho certeza que tudo que tem acontecido e vem acontecendo na minha vida, na vida do meu irmão, é permissão de Deus. Então, nada acontece, nada na nossa vida, se não for a permissão de Deus. Por isso que eu sempre falo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele tudo fará. André, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade de uma entrevista, de conhecer um pouco mais a sua história, de uma trajetória magnífica, de uma trajetória que representa muito a luta do brasileiro fora do nosso país. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público lá de casa e obrigada. Eu que agradeço. A mensagem que eu deixo é que você acredite. Acredite nos seus sonhos. Acredite naquilo que você tem no seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo. Deixa Deus dirigir o carro da sua vida e faça a sua parte. Lute, corra atrás, trabalhe, porque tudo isso é importante. Mas se você não colocar Deus como autor e consumador da sua fé, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, vai me desculpar. Você pode até chegar, mas você não vai se completar. Só tem um espaço no nosso coração, que eu sempre falo, só Deus pode preencher. Então, abra seu coração a Ele, confia nele e deixa o Espírito Santo falar com você. Esse é o meu conselho, isso é o que eu falo para todo mundo. Acredite no Senhor, confie nele, que o Espírito Santo vai fazer maravilhas na sua vida. Que bonito. Parabéns. Muito obrigada. Tá? Muito Obrigado. obrigada.
Agora eu vou conversar com Rafael Carvalho, irmão do André Carvalho. Os dois são empresários do ramo de limpeza comercial nos Estados Unidos e são nascidos em Pernambuco. Rafael, como foi o processo de coautoria de vocês dois na criação do livro Do Deserto à Terra Prometida? Então, falar do que a gente vive é fácil, porque a gente construiu esse processo, essa trajetória, quando tem a união, quando tem todo o processo de desenvolvimento na criação desse negócio, foi feito comigo e meu irmão. Então, para colocar isso num papel, realmente assim, é mais fácil. A gente viveu, sentiu na pele, e como a gente é muito unido, a gente se conhece muito bem, com certeza foi um processo bem fácil, no sentido de entender o que aconteceu, mas claro, escrever um livro, né, sempre exige Muita dedicação. muita dedicação, e é um processo realmente um pouco extenso, mas graças a Deus deu certo e com certeza vai impactar muitas pessoas. No livro, tanto o Rafael quanto o André falam muito de família. Como foi para vocês a sensação de estar trabalhando e do convívio profissional com irmãos e como impactou isso na família de vocês? Então, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito ligado. Embora a idade seja 5 anos de diferença, eu sempre tive uma... Eu olhava para o meu irmão, ele é o meu irmão mais velho, eu sempre olhava para ele com muita admiração. Então, até o fato de eu sair do Brasil e ir para os Estados Unidos foi por causa dele. Eu queria estar perto deles. Então, assim, sinceramente, eu conto nos dedos as ocasiões que a gente teve de desentendimento, mas eu nem digo que a gente brigou. É realmente desentendimento de negócio, mas assim, a nossa relação sempre foi muito boa. A gente sempre teve Deus muito forte no nosso relacionamento e com certeza isso contribuiu e facilitou o desenvolvimento de tudo. Ótimo. No livro, vocês falam muito a respeito da trajetória de vocês, a trajetória profissional. O que pode esperar de ensinamentos de negócios no livro? Foco, acho que foco é a coisa que falta muito para as pessoas, tá? Muita gente quer abraçar o mundo e não consegue focar em uma coisa. Quem faz tudo não faz nada. Então, o nosso maior trabalho é tirar do caminho, né, os objetos que vêm brilhantes para tirar a gente do foco, é afastar isso e manter no direcionamento correto. Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais valiosos, né? A resiliência, com certeza, porque muitas vezes você vai ter que trabalhar sem ter a luz no fim do túnel. É aí que a resiliência é feita. Porque se a gente sabe amanhã o que vai acontecer, é até fácil, mas o difícil é você ser resiliente sem saber o que vai acontecer. Acreditar no propósito, vá em frente e com certeza as coisas acontecem. Imagino. Negócios em família, negócios entre irmãos, nem sempre é fácil, né? E vocês aqui no livro, vocês explicam e vocês quebram um paradigma sobre esse assunto, né? Então, como que vocês abordam isso no livro? Então, passa muito pela fé, passa muito pela concepção de família que Deus colocou em nossos corações. Tá? Muitas pessoas têm muita paciência para falar com tanta gente e aprende a ser líderes para tantas pessoas, e quando se trata da sua própria família, tudo é tratado sem honra. É porque o profeta da sua casa não tem honra. Então, tem que ser o oposto. Da mesma forma que a gente se dedica para os outros de fora, a gente precisa se dedicar para quem está dentro. E Deus tem negócio na família. E quando a gente entende isso, a gente cria um poder extraordinário que em nenhum outro ambiente você seria capaz de produzir. Então, na família, se você tem a oportunidade de trabalhar com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, pense neles, crie um ambiente onde Deus é presente e exerça a liderança com eles. Você não tem limite quando você faz isso. Vocês falam muito a respeito de generosidade, né? E serviço aos outros. Como é abordado isso em tema central aqui dessa aula? Então, servir, Jesus veio para servir. Então, quando Jesus fala que a gente tem que amar o próximo, ele está querendo representar esse amor no ato de servir.
porque o humano serve. O amor é abstrato, mas a servidão é concreta. Então, servir o próximo é a maior representação de amor na Terra. Então, a abordagem é exatamente nesse sentido, que não viva para você, viva para o próximo, sirva. Seja atento àquilo que o outro está precisando e seja proativo em fazer. Não espere outra pessoa pedir. Seja atento à necessidade do próximo e sirva e faça. É nessa ideia que o livro é formado. Agora, 27ª Bienal Internacional do Livro, estande da Editora Anjo, vocês lançando o primeiro livro, contando a história de vocês. Como você se sente? Fala do seu coração. É uma sensação que, assim, até inexplicável. Sempre foi um sonho, né? Escrever um livro. Pela graça de Deus, Deus concedeu essa oportunidade através de um amigo, irmão, hoje, o Bruno Avelar, que nos deu a oportunidade de concretizar esse sonho. E é só gratidão, gratidão a Deus, gratidão à família, gratidão ao meu irmão, que foi para os Estados Unidos como pioneiro e eu segui os seus passos. Então é somente passar um pouco para as pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas e que tudo é possível aquele que crê. Eu perguntei para o André e vou perguntar para você também. No livro tem vários momentos de versículos. Qual o versículo que mais retrata tudo isso que você está sentindo e passando agora? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quero te agradecer imensamente essa oportunidade da gente conhecer um pouco mais da história de dois irmãos que trabalham juntos, vivem juntos e fizeram sucesso e carreira nos Estados Unidos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos.